Olá, tudo bem, meu amigo, minha amiga? Sejam bem-vindos ao Arena de hoje. Estamos numa nova temporada chamada O Grande Conflito e cada tema tem sido uma bênção, uma inspiração de Deus para o nosso coração. E você não pode perder nenhum tema desta série. Hoje eu quero te fazer algumas perguntas. O diabo tem algum plano para destruir as pessoas? Que plano é esse? Você acha que o diabo usa um plano explícito, de forma direta, ou ele usa uma estratégia mais camuflada? A Bíblia revela a estratégia do inimigo? A Bíblia revela os planos dele para destruir as pessoas? O que Deus tem a nos dizer sobre esse assunto? E tem mais. Se você descobrisse a estratégia do inimigo, você acha que essa descoberta levaria você a uma mudança de postura e a uma decisão mais acertada e mais profunda nas coisas espirituais? Você tem consciência do plano de Deus? Você tem consciência dos planos do inimigo? É importante ter o conhecimento daquilo que é certo e estar atento com aquilo que é errado, para que você não seja enganado, para que você não seja enganada. A gente vive num mundo de enganos, de fake news, de mentiras, de tanta coisa. Por isso, é importante na Bíblia ter o direcionamento certo e seguro para uma vida cristã fiel e vitoriosa. Hoje, você vai saber qual é a estratégia do inimigo. Esse é o tema de hoje. Prepare o seu coração. Muito bem, meus amigos, já estamos aqui com a Bíblia na mão para dar sequência ao tema de hoje, que é um tema bastante importante, bastante polêmico, mas necessário. Só que antes, eu quero mandar um abraço para você que nos acompanha em todo o Brasil. Eu sei que tem pessoas no Paraná. Um abraço para você do Paraná, para você de Santa Catarina, para você do Rio Grande do Sul, para você que nos acompanha, por exemplo, na região do Maranhão, do Piauí, toda a região nordeste brasileira, para você de Belém do Pará, para você do estado inteiro do Pará, Deus abençoe a sua vida, para você de Marabá, para você da ilha de Marajó, para você de Santarém, para você que nos acompanha em qualquer lugar desse país, que Deus te abençoe grandemente. Também para você da África, dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, de toda a Ásia, do Oriente Médio, onde quer que você esteja, o nosso grande abraço. Também nós queremos mandar um abraço para você que escuta pela rádio. A Rádio Novo Tempo transmite o nosso programa, é uma alegria estar na rádio também. Um abraço para o senhor, para a senhora, para a sua família, você que está em casa, você que está no carro, você que está no escritório, Deus te abençoe grandemente. O Arena também está nas redes sociais. No Twitter, @Arena do Futuro, no Instagram, Arena do Futuro, Facebook também, e no YouTube nós temos um canal do programa, sabia? Eu queria que você fosse no canal, se inscrevesse lá, participasse conosco no YouTube e pudesse divulgar também o nosso canal, youtube.com/Arena do Futuro, tá bom? Além disso, tem também o canal com meu nome no mesmo YouTube. O meu canal é também de estudo bíblico, de pregações. E você também é meu convidado para se inscrever lá e fazer parte do meu canal do YouTube, certo? Eu espero por você. Lá você vai encontrar os temas antigos, os DVDs antigos, vai encontrar material em português, em espanhol, tudo isso para você, certo? Eu espero por você e eu conto com você. Nosso programa, além de tudo isso, te oferece também um curso bíblico chamado O Sentido da Fé. Aqui está. O Sentido da Fé é um curso maravilhoso do pastor Felipe Amorim e nós estamos juntos nessa promoção para que você tenha acesso ao melhor da Novo Tempo. Aqui está um curso com 15 temas, são temas inéditos, é um curso novo, é um lançamento e nós queremos oferecer a você. É só ligar para cá e a nossa equipe enviará até você totalmente grátis, tá bom? Bom, agora sim, Bíblia na mão, tá aqui, Jesus no coração, vamos ao tema de hoje. Se preparem.
Hoje vamos falar sobre a estratégia do inimigo. Se você prestou bem atenção, essa série ela tem temas que se conectam. Se você parar para analisar, o tema da semana passada com a da outra semana anterior, eles vão formando elos de uma corrente. E se você juntar todos eles, vai perceber que tem uma ideia central por trás de cada tema, conectando e formando um mapa que te leva ao tesouro maior, certo? Hoje, por exemplo, a estratégia do inimigo vai te ajudar a entender o tema passado, que foi as colunas da verdade, que vai te ajudar a entender melhor o outro tema, que era a tabelinha de conversão profética, os símbolos das profecias, e assim sucessivamente. Por isso, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta para anotar e vamos analisar esse tema. O inimigo trabalha de que maneira? Vamos analisar. Lá no Jardim do Éden, o diabo chegou assim, com a cara limpa, e chegou assim e falou: Oi Eva, olá Eva, eu sou o diabo e eu vim aqui destruir você. Foi assim que ele fez? Não, claro que não. Já viu quando tem uma propaganda de cigarro, ou de bebida alcoólica, ou de alguma outra droga? O diabo não chega assim e fala assim: Oi pessoal, eu sou o diabo, eu quero que você fume, quero que você beba, quero que você use drogas, e olha, você vai ficar com câncer, vai ter cirrose, vai ter problema para dormir, vai ter problema para acordar, vai ficar doente, vai morrer. Você acha que o diabo vai dizer isso? Não. Você acha que o diabo vai colocar assim uma casa noturna e vai dizer assim: casa noturna, entre e vá para o inferno? Lógico que não, lógico que não. Você acha que o diabo vai chegar para a pessoa e falar assim: Oi, eu sou o diabo, vou destruir você. Quer me seguir? Lógico que não. Então, como é que o diabo faz? Eu vou te mostrar. Ele faz como ele fez com Eva. Ele chegou até Eva usando um intermediário, usando um médium, que foi a cobra. Então, ele se escondeu atrás da cobra e sutilmente ele foi chegando e foi conversando com a Eva e foi enganando a Eva e levando a Eva à perdição. Hoje é a mesma coisa. O diabo não aparece como ele é. Ele usa uma pessoa, usa uma situação, usa uma filosofia, usa uma ideologia, usa um conceito, usa, quem sabe, algum pensamento, ou até mesmo uma onda, uma moda, uma situação que envolve quase todas as pessoas, ou a maioria, e ele vai envolvendo, de maneira tal que você não percebe, quando vai perceber, já está preso, já está enrolado, já está nas mãos dele. Por isso, é importante ficar atento a esse tema hoje. A Bíblia revela a estratégia do inimigo. A Bíblia revela. E eu vou te mostrar claramente qual é a estratégia dele. Esse tema é tão importante, mas tão importante, que eu vou dividi-lo em dois. E você vai saber hoje e na semana que vem os detalhes da estratégia do inimigo. Veja só, o diabo tinha e tem um plano. Eu vou primeiro mostrar o plano dele. Olha só. Vamos para o livro de Daniel. Eu terminei o programa passado citando esse texto e vou começar esse aqui citando o mesmo texto. Daniel 8, verso 12 diz assim: O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Esse é o plano dele, jogar a verdade por terra. Que verdade? Lembra do estudo anterior? Vai lá. Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Então, o plano do inimigo é jogar as verdades bíblicas por terra. Agora, como é que ele vai fazer isso? Ele pode com Deus? Não pode. Ele pode com Jesus? Também não. Ele tem força contra o Espírito Santo? Não. Ele pode acabar com a Bíblia? Também não. Ele pode destruir completamente os 10 mandamentos? Também não. Então ele não pode fazer isso. E se ele não pode, como é que ele planejou isso daqui? Claro, aí que entra a artimanha do inimigo. Por isso a Bíblia revela que o diabo quer lançar a verdade por terra. A pergunta é como? De que maneira? Atenção para isso. Daniel capítulo 7, Daniel 7, nos ajuda a começar a entender o assunto. Vejamos Daniel 7. Aqui no versículo 2, fala assim: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Verso 3:
4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Verso 4. O primeiro animal era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra, posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Verso 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Agora, verso 6. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Verso 7. Depois disso, eu continuei olhando, e eis, olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Uau! Paramos aqui um pouco. Você viu que Daniel está falando sobre 4 animais? Um leão com asas, um leopardo com 3 costelas na boca, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, agora sim. E um animal terrível e espantoso com 10 chifres. Ok? Repetindo, 4 animais. Um leão com asas, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e um animal terrível e espantoso com dentes de ferro e com 10 chifres. Impressionante tudo isso, certo? Certo. Então é assim. O que significa tudo isso? Daniel 7, verso 17, nos ajuda a entender o significado de tudo isso. Daniel 7, 17. Diz assim: esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Então está dizendo claramente que os 4 animais são 4 reis ou 4 reinos. O leão, por exemplo, representava o Império Babilônico. O urso representava o Império Medo-Persa. O leopardo representava o Império Grego. E o animal terrível e espantoso representava o Império Romano. Esses 4 animais representavam 4 reinos com seus reis. Então, veja, Babilônia dominou do ano 606 ou 605 até 539 a.C. O Império Medo-Persa de 539 a 331 a.C. O Império Grego de 331 a 168 a.C. E o Império Romano de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Esses 4 impérios são representados aqui por esses 4 animais. Agora, veja só o detalhe que o livro de Daniel nos apresenta. O detalhe está aqui, Daniel 7, se você observar o verso 19, olha o que o profeta menciona, Daniel 7, 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Ou seja, Daniel viu 4 animais, mas o que mais lhe impressionou foi o 4º animal. Ele fala assim: eu tive desejo de conhecer a verdade sobre o 4º animal. Lembra que o primeiro animal, que era o leão, simbolizava a Babilônia. O segundo, que era o urso, representava o Império Medo-Persa. O terceiro, que era o leopardo, representava a Grécia. E o 4º, que era o terrível, representava Roma. E Daniel se impressionou com o 4º animal. Ele queria saber a verdade sobre o 4º animal, sobre o terrível e o espantoso. Então a Bíblia começa a revelar agora detalhes sobre o 4º animal. Veja só o que diz Daniel 7, versículo 9. Daniel 7, versículo 9, ou melhor, versículo 8, perdão. Daniel 7, verso 8. Fala assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Atenção, atenção. Veja, o 4º animal foi o que mais impressionou Daniel. Ele queria saber o significado desse 4º animal. Lembra que ele tinha 10 chifres. E o verso 8 fala que do meio dos 10 chifres saiu um chifre pequeno. E esse chifre pequeno, quando ele se levantou, ele destruiu 3 dos 10. Olha que interessante. E diz que esse chifre que subiu e derrubou 3 dos 10, ele tinha olhos
de homem e uma boca que falava com insolência. Olha que quadro bem apocalíptico que aparece aqui em Daniel. Veja, o animal terrível representava Roma. O animal terrível tinha 10 chifres. Os 10 chifres representavam os 10 países da Europa antiga que estavam sob o comando do Império Romano, certo? Aí aparece um outro chifre, o chifre de número 11. Quando ele aparece, ele destrói 3 dos 10. Então 10 menos 3, 7. Com esse que subiu, 8. E esse que subiu, ele tem olhos e boca que fala com insolência, que fala com autoridade. Que curioso isso, né? Analisemos então esses detalhes. O Império Babilônico passou, o Império Grego também passou, o Império Medo-Persa também passou, e o Império Romano também passou. O Império Romano terminou no ano 476 depois de Cristo. Agora veja, quando terminou o Império Romano, então em seguida aparece um outro poder de Roma, que é o poder religioso papal, ou o sistema papal, que surge em 538. Veja, o Império Romano termina em 476 depois de Cristo. E em seguida surge a Ponta Pequena, que é um símbolo do poder religioso de Roma. Essa ponta pequena, com olhos e com boca, aparece depois, como nós acabamos de ler aqui no capítulo 7, verso 8. Entendeu ou não? Então nós temos o Império Romano como império, politicamente falando e tal, mas em seguida surge a Ponta Pequena, e essa Ponta Pequena representa o poder religioso, papal, que surgiria em Roma e que teve o seu domínio, teve a sua força a partir do ano 538 depois de Cristo. Entendeu? Agora, com esse entendimento bíblico histórico, eu vou lhe mostrar o que essa ponta pequena, esse chifre pequeno, faria. E aí você vai entender o tema do programa de hoje, que é a estratégia do inimigo. Quer ver? Voltemos para Daniel, e agora nós vamos para o capítulo 8 de Daniel. Daniel, capítulo 8, aliás, vamos voltar no 7, depois eu leio o 8. Então vamos para Daniel 7 primeiro, outra vez. Daniel 7, vamos para o versículo 25, 7, 25. Falando da ponta pequena, falando daquele chifre pequeno, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Uau! Isso é incrível! O verso 25, Daniel 7, 25, fala assim: essa ponta pequena que surgiu do animal terrível, ou seja, esse poder religioso que surgiu de Roma, iria, como diz o verso 25, proferir palavras contra o Altíssimo, iria magoar os santos do Altíssimo, iria cuidar em mudar os tempos e a lei, e que os santos, os servos de Deus, seriam entregues nas mãos deles por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é extremamente significativo. Eu quero que você entenda bem, nem que eu termine o programa com esse texto. Mas você precisa entender isso daqui. Então veja só, a ponta pequena representa o poder religioso de Roma, que passou a se chamar sistema papal. Ou seja, o domínio papal começou em 538. E aí aconteceu exatamente o que está no verso 25. Se você pegar, por exemplo, a lei de Deus, porque aqui fala que eles mudariam os tempos e a lei. Se você pegar a lei de Deus, os 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo 20, você vai ver que a lei de Deus, ela continua intacta, ela continua perfeita. Porém, se você comparar o que está na Bíblia com o catecismo romano, você vai ver a diferença. Você vai ver exatamente o cumprimento dessa profecia aqui. Eles mudaram realmente os tempos, ou seja, o calendário e também a lei de Deus. Onde fala, por exemplo, das imagens, que é o 2º mandamento, no catecismo foi tirado isso. Onde fala do sábado, que é o 4º mandamento, no catecismo está domingo no lugar do sábado. E se você pegar o 10º mandamento que está na Bíblia, você vai olhar no catecismo e o 10º foi dividido em 2 para cobrir a brecha do 2º que foi tirado. Ou seja, eles mexeram nos 10 mandamentos. Isso é muito sério, isso é muito grave. E a profecia já dizia, eles vão mudar os tempos e a lei. E foi exatamente isso
que aconteceu. Então você percebe que a estratégia do inimigo foi assim, né? Usou primeiro o império, depois um sistema religioso para mexer nos 10 mandamentos. Mas não só nos 10 mandamentos. A ideia era mexer em toda a verdade. Se você avançar um pouco mais agora sim, Daniel 8, olha só o que diz Daniel 8, versículo número 9, 8, 9. Diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Verso 11, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Verso 12, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Esses textos estão dizendo que a ponta pequena cresceu. Se você olhar para o versículo 9, fala assim, saiu o chifre pequeno, se tornou muito forte. O verso 10 fala assim, cresceu até atingir o exército dos céus. O sacrifício, em outras palavras, a ponta pequena representa um sistema religioso que cresceria, dominaria e que iria mexer com as coisas sagradas de Deus, com o sacrifício de Cristo, com o plano da salvação. Isso é muito sério, entendeu ou não? A ponta pequena, esse poder religioso que surgiria de Roma, seria um instrumento nas mãos do inimigo para pisar na verdade, lançar a verdade por terra. E a Bíblia diz, fez isto e prosperou. Como é que alguém pode pisar na verdade e pode prosperar? Claro que isso foi feito de uma maneira muito sutil. Toda essa mudança, toda essa estratégia foi feita em nome de Deus. Ou seja, com a capa da santidade, com a capa de uma santificação, de uma consagração, com a imagem de que são pessoas caridosas, bondosas, amáveis, eles foram mexendo nos princípios da lei e nos princípios dos 10 mandamentos e também de toda a verdade. Se você se aprofundar nesse assunto, você vai ficar indignado. Vai ficar indignado e vai querer sair correndo para andar na verdade, para seguir a verdade. Mas esse assunto não para por aqui, e não é só isso. Se eu abrir a minha boca aqui para falar tudo que a Bíblia diz e que a história diz, até mesmo as pessoas vão querer me tolir, vão me perseguir, porque esse assunto mexe mesmo com as pessoas. Olha só, você sabia que essa ponta pequena estabeleceria uma igreja? Teria uma igreja como a igreja base, através da qual eles pisariam na verdade? Porque lembra que o diabo, ele nunca age diretamente como ele é, ele nunca aparece como ele é, ele se esconde atrás de alguém, de alguma coisa, usa uma maquiagem, usa uma aparência, para que atrás disso ele pudesse trabalhar, ou seja, alguém ou alguma coisa como testa de ferro, e por trás está o inimigo trabalhando? Pois é, essa ponta pequena é um poder religioso que seria instrumento do diabo e que trabalharia de uma maneira camuflada para pisar na verdade, para enganar as pessoas e para levar as pessoas à perdição. Nesse caso, o que fazer? Como deveríamos agir? A Bíblia fala sobre isso. E eu gostaria que você prestasse atenção no texto que eu vou ler agora para você. Está bem aqui. Atos capítulo 5, versículo 29, olha só, Atos 5, 29, diz assim, virando mais uma página, diz assim, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Claro, a Bíblia é muito direta, diz assim, é melhor obedecer a Deus do que aos homens, porque os homens seriam instrumentos do mal para pisar na verdade. E os homens, muitas vezes, estariam cegos. Mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Vem cá, deixa eu te mostrar mais um verso, vem cá. Vou te mostrar mais um versículo bíblico. Pode vir, chega mais perto. Chega mais perto. Eu vou lhe mostrar mais um versículo bíblico para você
realmente entender o que é que Deus está falando conosco aqui hoje. Olha só, nós vamos ver aqui no capítulo 1 Coríntios, vamos ver se eu pego aqui um verso bastante interessante. Eu falei primeiro, é 2 Coríntios, no capítulo, vamos pegar aqui, no capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, vamos ler a partir do verso 13, 2 Coríntios 11, 13, 14 e 15, olha só. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Que impressionante, né? Isso é impressionante. Você vê que o inimigo tem uma estratégia. Ele quer que a verdade seja jogada por terra. Ele não tem poder para confrontar as 5 colunas da verdade diretamente. Então ele faz isso de maneira indireta. Ele luta para você não ler a Bíblia. Ele vai lutar para você não orar. Ele vai lutar para você não fazer um curso bíblico. Ele vai lutar para que você não estude profundamente as coisas. Porque quanto menos você souber, mais fácil para ele te enganar. Então, não seja uma presa nas mãos do inimigo. Estude a Bíblia. Caia de joelhos. Busque sabedoria. Busque o poder do Espírito Santo. Pergunte, questione. Vá atrás. Se aprofunde. Não creia no que os homens dizem, mas se apegue à palavra de Deus. Hoje nós temos todo o recurso nas mãos para a gente estudar e se aprofundar. Eu quero convidar você a estudar mais profundamente esses assuntos. Quero convidar você a se preparar melhor para a volta de Cristo. E aí, aceita? O inimigo está rondando por aí. A gente está vivendo um grande conflito, mas Deus está com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então faz o seguinte, aqui na tela aparece um site, encontreumaigreja.com.br. Vai lá, localiza uma igreja adventista, faça uma visita, pergunte mais, estude mais, se aprofunde mais e se prepare para o batismo e para a volta de Jesus. Amém? No próximo programa nós vamos continuar esse assunto. Mas agora eu quero orar por você. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado porque o Senhor não nos deixou sozinhos, não nos abandonou, mas a Tua palavra revela o Teu plano e revela também a estratégia do inimigo. Senhor, dá-nos força, sabedoria, para que nós possamos fazer a Tua vontade e andar nos Teus caminhos. Abençoe este homem, esta mulher, esta família. Eu entrego nas Tuas mãos cada pessoa, cada decisão. Que o Senhor nos liberte de todo mal e de todo engano, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Permaneça firme e no próximo programa nós vamos continuar esse assunto tão impressionante. Deus te abençoe, forte abraço e até lá.